Oi pessoas, então hoje o que é que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial. Coloque logo seu like, deixe seu emoji, venha comigo, chegue, chegue. Né? Gente, hoje eu vou falar com vocês um assunto, eu ia até ir para outro cenário, mas aí eu peguei e falei assim, não, vou ficar nesse cenário mesmo aqui, que eu já tô aqui, entendeu? Eu não vi umas notícias que eu achasse muito interessantes para trazer para vocês aqui, tá? Eu não vi, assim, que eu falasse assim, ah, isso daqui é bacana, tá? Até das coisas científicas que eu gosto bastante, também eu não vi nada que tava muito interessante aqui pra trazer pra vocês, tá bom? Tá, então assim, né, hoje eu vou ficar com esse cenário aqui mesmo e a gente vai conversar, né? Sobre o mundo em que vivemos, tá? Vamos falar sobre o mundo em que vivemos, né? A gente caminha por esse mundo, né, gente? Desde que a gente é criança, a gente chega aqui, a gente chega, né? A gente chega... Aí você tem a sua família, depois você vai pra escola, depois você cresce, vai crescendo, aí tem os amiguinhos, tem isso, tem aquilo, tem a sociedade, são tantas coisas. E você vai aprendendo a lidar, né, com as coisas que acontecem ao seu redor. Muitas vezes são coisas legais, outras vezes são coisas duras, às vezes são coisas difíceis, né, são tristezas, entendeu? Decepções, amarguras. Tanta coisa que assola o nosso espírito, né? Você vai observando, quando você tem uma sensibilidade, ainda é pior, né? Porque quando você é sensível às coisas, tudo é um espinho, né? Tudo é um espinho. Por quê? Porque você tem uma sensibilidade, você é uma pessoa que consegue olhar além do véu, né? Esse véu que é colocado, né? Esse véu duro, que muitas vezes são colocados, né, na mente das pessoas, na educação e um monte de coisas, né? E não deixam as pessoas ultrapassarem o véu para ir adiante, né? Para ir além das coisas e realmente poderem, né, enxergar as coisas como elas realmente são, não com essa lente ilusória que vivemos, né? A lente ilusória que acompanha a humanidade é uma coisa muito ruim, porque não deixa elas enxergarem aquilo que realmente é importante, entendeu? Então, muitas vezes a gente caminha aqui e não é fácil, gente, não é fácil, tá? Mesmo, gente, mesmo pessoas que têm uma vida boa, mesmo pessoas que têm uma vida, assim, que eu digo assim, estabilizada, entendeu? Tem a sua casa própria, tem suas coisas e não sei o quê, é uma pessoa mais estabilizada, né? Mesmo essas pessoas, muitas vezes não é fácil, porque quando você está no mundo, né, no mundo terreno, o que acontece? Você lida com várias situações, você não está vivendo sozinho, você não vive numa bolha, né? A bolha, ela não existe, então assim, você está no meio de todo mundo vivendo coisas e você está no meio de tudo isso, né? Então, como é importante, né, gente, a gente ter um discernimento, a gente ter calma, tranquilidade, elevação espiritual para perceber as coisas, né? E não é só isso, às vezes a gente tem que ter resignação, né? Sabe, resignação? É tão difícil resignação, né? Às vezes a gente não quer ser resignado, a gente não quer. Vamos falar a verdade, a gente não quer. Tem hora que a gente não quer se resignar, você fala assim, puxa, eu vou ter que me resignar a isso, que eu não concordo, entendeu? Ou isso que está acontecendo que não é bacana, por que eu tenho que aceitar isso, né? E não é fácil, entendeu? Não é fácil, né? Eu costumo dizer, a vida terrena, ela não é fácil. Ela não é uma vida simplesinha que você vai lá, vou curtir. Não é, entendeu? Tem um monte de coisa por trás, tem pesos, né? Pesos emocionais, né? Pesos de consciência, né? De você realmente fazer alguma coisa e de repente ficar com a consciência, né, pesada. Né? São tantas coisas que acontecem e você tem que caminhar. Você tem que caminhar, não dá pra você parar, né? Você não pode simplesmente chegar, olha, para esse bonde aí que eu quero descer. Não tem como descer do bonde. O bonde tá caminhando, querido. Você tem que ir pra frente, não tem outra, né? Não tem como. Algumas pessoas são fracas, infelizmente, né? São fracas ainda espiritualmente e tudo mais. O que é que elas fazem? Como eu tinha falado no outro vídeo. Vão pras drogas, se jogam do prédio, entendeu? Fazem coisas terríveis, né? Porque não aguentam viver o cotidiano, as coisas da vida, que a vida tem, né? Que a vida mostra. Não consegue seguir o curso, né, das coisas
como elas são, e muitas vezes são, né, ruins, não são legais, e aí elas são fracas, elas fogem, querem fugir de alguma forma, né? Mas você que é uma pessoa espiritualizada, você que está aqui observando esse vídeo, né? Você sabe, a gente vive numa situação que a gente tem que ter muito sempre Deus no coração, né? Deus no coração é fundamental para a gente suportar as coisas terrenas, né? Por mais que a gente seja elevado espiritualmente, por mais que a gente tenha uma compreensão das coisas, a gente fica com raiva com certas coisas, a gente fica com raiva, né? A gente fica chateado, a gente fica bravo, né? Tem coisa que a gente não quer ser resignado, a gente não quer resignar, a gente não quer abaixar a cabeça para aquilo, né? Tem coisas que você aceita porque a vida impôs e você tem que ficar ali, tá bom, então, sabe, engolindo a seco. Mas a verdade, gente, é que às vezes a gente se desespera, a gente fica com raiva, a gente às vezes, né, fica fora de si, né? Mas o importante é que a gente tenha na nossa cabeça que tudo isso é um ensinamento. Eu sei que é muito chato ouvir isso, né? Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer. É um ensinamento, olha, isso que está passando é ensinamento. Ai, que coisa chata, né? É muito chato isso. Ouvir isso é insuportável. Ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer ouvir, ah, não, olha, você está passando por isso porque você tá o aprendizado da vida. Ninguém quer ouvir. Mas a verdade é que a vida mostra, a vida vai ensinando a gente, a vida vai colocando as coisas em cada lugar. E às vezes o que nós não achamos que é interessante agora, né, que a gente não gosta, daqui a pouco você passa a gostar. Ou daqui a pouco você aprende a conviver. Ou daqui a pouco você tira a lição daquilo, você fala, meu, e aquilo se passa na sua vida. Você fala, meu, aquilo ali passou, não gostava e passou. Por quê? Porque você que estava inteirado, você que estava resignado, pegou a informação, pegou o aprendizado e seguiu em frente. Então não teve necessidade daquela coisa que não era bacana persistir na sua vida. Não teve necessidade. Por quê? Porque você conseguiu ultrapassar essa barreira, né? Tão importante, gente, o que eu digo para vocês hoje é o quê? É a gente ter um pouco mais de paciência com a vida. Eu tô falando isso para vocês, mas eu também sou impaciente, tá? Eu também não tenho paciência. Eu sou impaciente, tá? Eu sou uma pessoa impaciente. Eu não tenho muita paciência com as coisas, tá? Eu falo pra vocês. Eu sou uma pessoa espiritualizada, sou uma pessoa do bem, tudo mais. Mas tem coisa que eu falo assim, não, isso eu não tenho paciência, sabe? Tipo, tem coisa que eu falo isso. Eu falo, não, isso não dá. Entendeu? Eu falo isso, né? Porque, às vezes a gente acha que passa dos limites, né? Você fala, não, isso aí já passa dos limites, isso aí já não suporto, isso aí já não dá, né? Só que esse limite que a gente coloca é sempre um limite nosso, né? Que vem de nós, que a gente acredita que é o nosso limite. Mas muitas vezes a vida acha que você é muito mais do que aquilo que você pensa, entendeu? Então assim, Deus sabe, né? Deus sabe de cada coisa. E Deus sabe que as pessoas têm capacidade de carregar, né, vamos dizer assim, os seus fardos, carregar os seus ensinamentos, né, carregar a sua vida muito mais do que elas mesmas acreditam. Então, quando a gente chega e diz assim, ah, não, isso eu já não suporto, não, mas isso aí é você falando, só que Deus sabe da sua profundidade, então Deus sabe que você sim tem capacidade de ter mais paciência ainda do que aquilo que você já tem, entendeu? Então, às vezes a gente acha que não tem paciência e a gente vai lá, respira fundo e vai, porque é sempre assim, tá? Eu mesmo, quando sou impaciente, eu falo isso, não, mas quando era que 5 minutos, eu falo, tá bom, vai, respiro fundo e vou, né? E aí quando respiro fundo e vou, eu vejo que eu sou capaz de ter mais paciência, entendeu? De que aquela paciência não era pequena, não era só pequenininha, tinha mais coisa que eu podia suportar, tinha mais coisas que eu poderia ir adiante, entendeu? Então Deus, que sabe mais do que nós, Ele sabe do nosso potencial, né? Então muitas vezes quando nos encontramos de uma forma, às vezes até triste, ou às vezes em apuros, né? Deus vai lá, Deus coloca a mão, resolve os assuntos, te ajuda, né? Porque esse tipo de coisa acontece. E quando daqui a pouco você achava que aquilo dali era um monstro de 7 cabeças, e aí você vê que não era um monstro de 7 cabeças assim. Tinha só uma cabecinha mesmo, e você estava o tempo todo achando que tinha um monstro de 7 cabeças, né? Mas na verdade só tinha uma cabeça lá, tá? O resto era drama seu, era o seu drama, você dramatizando em cima, entendeu? Porque tem isso mesmo, né?
A gente dramatiza em cima muitas vezes, né, gente? Eu mesmo digo, né? Eu digo, não que eu seja uma pessoa dramática, porque eu não sei se eu acho que eu não sou uma pessoa dramática, tá? Eu olho as coisas com muita friamente, né? Eu sempre olho as coisas com um olhar um pouco mais frio. Eu não sou, eu vou fazer um drama. Não. Eu acho que não. Eu acho que eu já fui dramática algum dia lá atrás. Eu fui dramática. Hoje não, hoje eu não sou tão dramática assim. Hoje eu sou, sabe, eu olho para as coisas friamente, eu olho para as coisas com mais objetividade, né? Diferente de antes. Antes eu era dramática assim, né? Eu era um pouquinho dramática, dramatizava as coisas, mas hoje não. Hoje eu olho para as coisas friamente para tentar resolvê-las, né? Então, a falta de paciência é uma coisa que eu acho que a gente tem que perseguir sempre o quê? Buscar ter paciência, né? Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa impaciente. Às vezes eu sou, né? Às vezes eu fico chateada e falo, não tenho paciência com isso, né? Mas aí eu volto pra trás, eu sempre faço isso, eu volto pra trás, respiro fundo, não, Carol, você tem paciência assim, calma. Aí eu dou calma, passa 5 minutos, daqui a pouco eu já tô com a minha paciência lá no alto, entendeu? Aí eu pego, tá bom, vai, eu tenho que ter paciência, vamos lá, entendeu? Respiro fundo e vou, né? Mas fácil, dizer pra vocês que é fácil, não é fácil, tá, gente? Não é fácil, né? Às vezes acontecem as coisas na vida que você gostaria que fossem diferentes, mas aí não são, né? Não são. E aí você fica chateado, você fica, caramba, sabe? Por que as coisas não poderiam ser assim? Eram tão mais fáceis, seriam tão mais tranquilas, legais, né? A gente pensa isso. Por que tem que ir por esse lugar tortuoso? Por que tem que ir por esse caminho tão forte, cheio de pedregulhos, né? Por que não pode ir num caminho mais límpido, rápido, objetivo, né? Alguma coisa mais fluida, né? Não, fica aqueles negócios, aquelas empecilhos, aquelas coisas, você quer fazer uma coisa, não faz, e acontece aquilo, e você pensa uma coisa, acontece outra, e não sei o que, e esses turbilhões ficam o tempo todo, né, vibrando no seu mental, e te deixando realmente um pouco mais paralisado e pensativo, né? Sobre como resolver os problemas, sobre como passar pelas situações que muitas vezes não são fáceis de você lidar, né? Mas o que eu venho dizer para vocês hoje é o seguinte, gente, a gente vive nesse planeta, eu acho que o importante é você entender o que é a vida planetária. A vida planetária, ela é uma sequência de acontecimentos. Em momentos serão acontecimentos favoráveis e em outros momentos não serão favoráveis, né? E você tem que ter discernimento, maturidade para entender que aquilo que não for e você quer tanto, né? Você tem que ter mais paciência se você quiser conquistar, você tem que ter mais paciência se você quiser isso na sua vida. Porque eu gostaria de dizer para vocês que o mundo é fácil. Eu gostaria de dizer para vocês que o mundo é fácil, que o mundo é legal, né? Que é um aprendizado e aqui a gente só tem coisa boa, que aqui só tem gente boa, que aqui que o mundo é lindo, que o planeta é maravilhoso, essa natureza esplendorosa. Mas a verdade que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte: o planeta Terra é um planeta prisão, entendeu? Você tem que entender isso, tá? Como assim prisão? Tá? É uma forma negativa? Calma que eu vou falar pra você. Prisão no sentido de quê? Né? Quando a gente vem pro planeta Terra, a gente se aprisiona no corpo físico. Porque nós não somos corpo físico. Nós somos espírito. Entendeu? Mas estamos habitando esses corpos. Entendeu? Estamos habitando esses corpos. E temos que carregar o corpo para lá e para cá, temos que malhar, temos que comer saudável, temos que fazer não sei o que, temos que fazer um monte de coisa para manter o corpo, entendeu? Você literalmente tem que carregar seu corpo para lá e para cá, entendeu? Porque, né, você tá dentro desse corpo. Então é muito difícil, não é fácil, entendeu? Esse primeiro momento já não é fácil, entendeu? Pense que você é uma pessoa que está vivendo dentro de um corpo físico e tem que trabalhar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é fácil encarnar. Encarnar não é fácil, tá? São muitas coisas que acontecem para você encarnar, né? E depois você tá aqui dentro depois que você entra nesse jogo, depois que você se encarna, né? E você tá dentro da carne, tá vivendo o planeta Terra, não tem como sair, a não ser que Deus te chame, entendeu? Aí você sai do planeta. Mas senão você vai ficar ali no planeta ali aprisionado, tá? Você está falando de uma forma pejorativa, o aprisionado? O aprisionado que eu falo pra você não é de uma forma pejorativa,
entendeu? Senão eu diria o seguinte: ah, não, porque estão seres da negatividade, né? Os seres da negatividade estão aprisionando a humanidade aqui na Terra, estão botando na roda de Sansara, né? Eu poderia vir por esses caminhos, entendeu? Mas não é isso que eu tô falando, porque eu não acredito nisso, entendeu? Eu não acredito nisso, né? A gente vem na Terra porque a gente teve que vir na Terra, porque a gente decidiu vir na Terra, entendeu? Então, mas ao chegar aqui, a gente tem que ter consciência de que a vida terrena, ela não é um mar de rosas, entendeu? Não é um mar de rosas. Tem coisas que vão ser legais, tem coisas que não vão ser legais, entendeu? Tem coisas que são para o seu ensinamento, para o seu aprendizado. Quando você voltar para o mundo espiritual, você vai voltar um pouco mais elevado, entendeu? Mas é difícil, principalmente se você é uma pessoa do bem e tem sensibilidade, a vida fica mais difícil ainda, ela não é fácil. Não é fácil. A verdade é essa, não é fácil, entendeu? Por quê? Porque você necessita, né, aprender, você necessita ultrapassar as suas próprias barreiras que você tem, né, mentais, as próprias barreiras dos seus conceitos que muitas vezes você cria dentro de você. E você tem que ir adiante para ultrapassar essas barreiras que muitas vezes elas não querem sair dali. As montanhas, às vezes, elas se estabelecem e elas não querem sair da frente, elas querem continuar ali. Entendeu? Você tem que fazer um esforço tremendo para ultrapassar essas montanhas que ficam ali tentando barreirar a sua vida. Não deixar a sua vida fluir. E às vezes é difícil essa guerra, não é fácil você ultrapassar tudo isso, entendeu? Às vezes é a educação, é a sociedade, são tantas coisas que embarreiram isso. E você quer ir adiante, você quer ultrapassar tudo isso, mas você não consegue. Entendeu? Você não consegue, você fica estagnado ali, entendeu? Você fica ali meio aprisionado ali, naquela situação. E que te deixa angustiado, seu coração fica angustiado, você não quer aquilo, você está cansado daquilo, né? Mas se aquilo não foi embora ainda da sua vida, é porque tem algum motivo de ser. Tem alguma coisa que você precisa tirar um suco daquela situação que ainda você não bebeu desse suco. O suco está ali para ser retirado e você ainda não bebeu do suco. Então o negócio está ali impregnado que não sai, não sai. E você quer sair, você quer se libertar e às vezes não acontece, né? E por que tudo isso? Por quê, né? Porque a vida é aprendizado e você está com o seu aprendizado ali e você precisa ultrapassar a sua barreira, né? Precisa ultrapassar os seus limites. Aqueles limites, como eu falei antes, que às vezes você estabelece na sua mente e acha que você tem aquilo ali na sua mente, entendeu? Não, isso aí é um absurdo, entendeu? Eu já não aguento mais, já não... Você pensa que não aguenta mais, mas Deus acha que você aguenta muito mais, né? Então você fica ali chafurdando naqueles problemas até você ultrapassar os problemas, entendeu? E a gente tem que ter dentro de nós a paciência. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente se irrita, fica com raiva, entendeu? Às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente não tem paciência, né? Mas tudo tem um motivo de ser. O importante é você entender que o mundo em que vivemos é um mundo de aprendizados, de provas, né? E que não é legal. Eu falo pra vocês, eu não vou dizer pra você que o mundo é maravilhoso. É lindo, o mundo é maravilhoso, o planeta Terra, love, love. Não vou dizer, isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Não é verdade, né? O planeta é um planeta bonito, tem uma natureza bonita, tudo isso é lindo, maravilhoso, tá? Mas é um planeta prisional, de prisão, entendeu? Onde você fica entrelaçado no seu corpo físico, tá? Que já é muito difícil, entendeu? E você tem que viver aquela situação. Você tem que viver essa situação e você não pode, sabe? Às vezes você fala, não adianta reclamar, não adianta nada, você tem que engolir a seco, né?
Mas o importante é você entender que, apesar do mundo não ser esse mar de rosas, porque ele não é mar de rosas, tá? É um mundo que está caminhando para a evolução ainda. Então hoje ele ainda não é mar de rosas, ele é um mundo que requer muita paciência, requer muito de você, muita disciplina, entendeu? Muita coragem, né? Muito criatividade, tudo. E como é que você pode utilizar a sua criatividade? Como que você pode utilizar aquilo que são coisas boas suas, ferramentas que foram dadas a você, para que você conduza a sua vida e possa ultrapassar as pequenas montanhas do dia a dia? Como é que você pode utilizar tudo isso se você estiver com a cabeça minada, né? Você não pode ter a cabeça minada, entendeu? Você tem que estar com a cabeça tranquila, para você conseguir ultrapassar as barreiras, entendeu? E utilizar as ferramentas que estão dentro de você para que você possa ultrapassar e ir para um estágio muito mais elevado, muito mais primoroso, até de vitórias terrenas também, materiais e tudo, dessas coisas terrenas e espirituais, né? Então eu vou falar com vocês hoje o seguinte, gente, o planeta Terra não é mar de rosas, não é, não vou dizer que é lindo, maravilhoso, mas não é mar de rosas, tá? Porém, entendeu? Tudo tem um porquê de ser e a gente tem que buscar dentro de nós a paciência e a resignação, tá? Para que a gente possa, com cabeça fria, dar os passos corretos e não cair nos buracos que muitas vezes nos cercam, tá? Então essa é a minha palavra com vocês hoje, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Você está passando por alguma coisa ruim, você está deprimido, você está chateado, está sem paciência, né? Então eu digo pra você, não adianta nada a gente nós mergulharmos nesse mar da impaciência e da irritação, né? Ou mesmo do desespero, porque isso não vai ajudar em nada, entendeu? A gente tem que manter a cabeça fria, respirar fundo, entendeu? A gente tem que manter a cabeça fria, respirar fundo, entendeu? E seguir com força, com Deus no nosso coração. Eu acredito em Deus, então eu tenho Deus no meu coração, né? E acredito que você também possa seguir com Deus, porque Deus também é maravilhoso e Ele vai te ajudar naquilo que você precisa, tá? Pode demorar um pouco, mas eu acredito sim, eu tenho fé que tudo vai passar e as coisas vão se concretizar e vai dar tudo certo pra você. E você vai lembrar desses dias ruins com só lembranças. Às vezes nem vai lembrar, porque o que é ruim a gente esquece, né? A mente é tão maravilhosa que coisas ruins elas esquecem rápido, esquece, deixa pra trás. Parece que nunca aconteceu, entendeu? Quando você vive uma coisa boa, a negatividade cai, né? Então assim, quando a sua lembrança que você tá tendo é uma coisa boa que tá acontecendo com você, aquela negatividade ela não tem força, então ela cai, né? Então você não lembra quase daquilo que você passou. Mas quando você passou, você pensou, você foi árduo, né? Mas depois que passou, você conseguiu, você respirou fundo e viveu aquilo que tinha que viver, a graça, o momento legal, né? As coisas positivas, né? Então é isso, gente, então é isso. Então vamos ter paciência, vamos seguir em frente, que tudo vai dar certo, tá bom? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!